Estamos aí numa série com o tema tentação, né? Tentação que está registrada lá na oração do Pai Nosso, que diz assim: não vos deixes cair, não nos deixe cair em tentação. Na primeira semana, falamos da primeira semana de setembro, primeiro domingo, da vida de Pedro. O Pedro que Jesus falou para ele que o diabo estaria o tentando, peneirando. E ele disse: não, Senhor, eu nunca te negarei. E devido à sua autoconfiança, em vez de orar, estava dormindo, seguiu Jesus de longe. Ele negou Jesus por 3 vezes. Semana passada, nós falamos das fontes da tentação: a carne, o mundo e o diabo, né? A carne é aquilo que é de dentro de nós, os desejos de dentro de nós. O mundo, aquilo que está fora, concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida. E o diabo é o que faz essa química, essa combustão entre a carne e o mundo, e nos leva muitas vezes, nos oferece as tentações. Hoje é a terceira semana, como vencer a tentação, e semana que vem nós encerramos essa série falando sobre a tentação. Então hoje, semana passada falamos as fontes da tentação, hoje como vencer a tentação. Como vencer, né? E aí 4 dicas, tá? 4 coisas eu vou falar aqui, citar aqui 4 textos bíblicos e 4 temas para nós vencermos a tentação. A primeira é fugir das tentações, ou fugir da tentação. E o texto aqui é aquela história de José, Gênesis 39, 11 e 12, diz assim: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu. Observa bem agora, fugindo para fora, destacando ali, fugindo para fora. Então a primeira dica para termos a vitória sobre a tentação é que a gente deve fugir muitas vezes. Fugir. O primeiro exemplo dessa noite é a vida de José do Egito. Vocês conhecem essa história de José. Lá em Gênesis 39, verso 6, fala que José era um homem bonito, era um belo rapaz, era formoso de porte e de aparência. O que é formoso de porte e de aparência? Ele era bonito de rosto e de corpo. Ele era um belo rapaz. E a mulher de Potifar se encanta pelo jovem José. A mulher de Potifar faz uma proposta para ele. Qual a proposta? Deita-te comigo. Gênesis 39, 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo, né? Deita-te, ou seja, ela se perfumou, ela colocou uma roupa decotada e foi para cima do seu alvo, do belo rapaz José. Uma egípcia, possivelmente bonita, ela se oferece a um jovem judeu. E José aqui então estava sendo tentado na área sexual e na sua área moral. Por que moral? Porque ela era casada. José, irmãos, a gente vê a história, a gente fala assim: é muito fácil para José ter conseguido dizer não. José é um herói da fé. Mas, irmãos, José era uma pessoa como nós, carne e osso. Ele não era uma múmia, ele não era uma pedra. Ele provavelmente aqui, José tinha 30 anos de idade. José era um jovem com um corpo saudável, tinha hormônios, tinha desejos, tinha carne, como qualquer um de nós. Então,
É fácil a gente falar assim, ah não, mas ele era um homem de Deus. Não, ele era um homem humano. Ele era um homem carnal. Ele era um homem assim como todos os homens que estão aqui. Humanos, têm desejos. Mas é bonito a reação de José, né? O verso 8 de Gênesis 39 fala: ele porém, o que ele fez? Recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. É interessante o que ele faz, ele recusa aquela proposta, né? Ele recusa, ele diz não, né? E é interessante observar que não foi só um convite. A Bíblia fala que várias vezes aquela mulher ficou o convidando. O versículo 10 diz: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Foi uma tentação, irmãos, contínua. Por vários dias ela falava, ela convidava, ela chamava ele. Interessante, dois motivos que José disse não, né? Olha o que diz o verso 9. Ele diz para aquela mulher: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, por dois motivos que José recusou. O primeiro motivo, que ele diz: o meu senhor, o dono dessa casa, o seu marido, o Potifar, né, ele confia em mim, ele me colocou a cuidado da sua casa, e tudo o que tem aqui eu gerencio, menos você. Você não é da minha posse, você não está dentro da minha gerência, você é sua esposa. Então a primeira coisa que ele mostra é o seu caráter, né? A sua dedicação ao seu Senhor. Se ele ficasse com aquela moça, era adultério. Então a primeira coisa na vida de José é a sua moral, né? Os seus princípios. E a segunda coisa, que é mais linda ainda, é que ele diz: como cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, ninguém está vendo, mas eu tenho um Deus que vê. Ou seja, o seu marido não sabe, mas o meu Deus sabe. Ou seja, ninguém está vendo nada, mas eu sei que alguém vê, e eu vou prestar contas com ele no meu juízo. Isso é uma grande coisa na vida de José, porque ele sabia que mesmo que ninguém estivesse olhando, que talvez naquele momento daquela investida da mulher, todos tivessem funcionado, tivessem ido embora, mas ele sabia que de Deus nada está oculto, que de Deus nada se esconde, né? Então José mostra que Deus saberia, e ele diz não, ele recusa. Então o verso 11 e 12, que é o verso chave: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora, né? O que ele fez então? Ele fugiu. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você: muitas vezes, nas nossas tentações, nós vamos ter que fugir. Talvez se José pensasse assim: não, eu aguento mais um pouquinho, eu posso tirar minha camisa aqui e ficar com ela só de shorts, ou só de cueca. Não, eu sou forte, vamos ver até onde eu consigo ir. Vamos mais um pouquinho adiante, vamos deitar na cama juntos, né? Ele poderia ter dito: não, eu aguento a tentação. Mas não foi isso que ele fez. O que ele fez? Ele fugiu. Talvez os amigos de José dissessem assim: cara, mas que marica que você é. Imagine hoje em dia, um mundo sem Deus. Um homem chega para os amigos e falam assim: cara, eu estava na casa de uma senhora, a senhora me chamou para a cama, pegou nas minhas camisas, eu saí correndo e deixei a roupa. O que o cara ia falar para ele? Ah, você não gosta da fruta, cara?
Não vou falar outra palavra aqui, mas você sabe o que eu estou querendo dizer. Então, irmãos, não foi fácil para José. Foi uma decisão, uma postura de vida, não é? Ele precisou ser homem suficiente naquele momento, inclusive, né? Ele não deixou de ser homem, ele precisou ser homem suficiente para dizer o seu real valor de vida, os seus princípios de vida. E eu gosto muito do versículo de Gálatas 6:7, que diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Talvez ele até poderia ter um caso, aquela mulher. Irmãos, mas é certo que nada que está oculto que não venha a ser descoberto, e depois as consequências viriam sobre a sua vida. E o ato dele ter dito não, o fez um homem na Bíblia, que começou bem a sua vida, continuou bem a sua vida e terminou bem. Se você olha para a vida de José, ele não tem nenhum deslize na sua vida. Ele está lá no livro de Gênesis e ocupa talvez os maiores capítulos do livro de Gênesis, é a vida de José, do capítulo 37 até os 50. Por quê? Porque é um homem exemplar, foi um homem que deixou um exemplo de atitude. Ele escolheu não pecar, ele escolheu ceifar, colher coisas boas em sua vida. Porque o pecado, irmãos, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Não pense que vai ficar esquecido os seus atos. Não pense que ninguém vai saber. É melhor você fugir. É melhor você fazer a coisa certa. É melhor você fazer como José, deixar aquele quarto correndo, porque Deus vai honrar a sua vida. E você vê a vida dele depois disso. A Bíblia diz assim: e Deus era com José, e Deus fazia José prosperar, e assim José chegou a governador do Egito. Não é assim? Deus honra aqueles que o honram. Então José nos ensina a como vencer a tentação, fugindo das tentações. A segunda dica nessa noite é destruir as fontes de sustento. O texto aqui é o Mateus 5:29, que diz assim: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o seu corpo para o inferno. Então veja bem, destruir as fontes de sustento. Quando a gente vê esse texto, irmãos, parece assustador, né? Arrancar um olho, né? Cortar uma mão. Interessante que nos primeiros dias do cristianismo, tem histórias de pessoas que fizeram isso, que se automutilaram. Mas o que adianta você tirar o olho direito e continuar com o esquerdo olhando para as mesmas coisas? O que adianta cortar a mão direita e a mão esquerda continuar fazendo as mesmas coisas? Irmãos, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui não é uma mutilação física, mas sim uma mutilação moral, espiritual, uma entrega. Aqui o Senhor Jesus está nos fazendo um uso de linguagem, uma figura de linguagem, de que a gente deve destruir as fontes de sustento. Aquilo que ele falou: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Um texto parecido é Colossenses, acho que eu pulei aqui o texto, Colossenses 3:5 diz assim: fazei pois morrer a vossa natureza terrena. Fazei pois morrer é realmente um assassinato espiritual e não uma mutilação física. Um assassinato espiritual. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Então deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês. Olha, quando a gente fala de tentação, cada um de nós tem áreas de fraqueza, tá? Às vezes aquilo que para você é tranquilo, para mim é uma fraqueza, e às vezes para mim é alguma coisa que eu sou tranquilo, para você é uma fraqueza. Deixa eu dar alguns exemplos aqui.
Vamos falar aqui sobre área sexual. Verdade, para muitos é uma área de fraqueza, tanto que você vê na Bíblia casos de pessoas que tiveram fraqueza nessa área. Podemos falar Davi, podemos falar Sansão, podemos falar o próprio filho dele, Salomão, filho de Davi, Salomão. Podemos falar de pessoas na Bíblia que tiveram fraqueza nessa área. Talvez essa seja a sua fraqueza, e você tem que tomar muito cuidado nessa área da sua vida, né? Uma vez eu vi um exemplo, achei interessante. Imagine assim que você tem várias portas, uma porta, outra porta, 5 portas, vamos dizer. Você está numa sala, tem 5 portas. Você sabe que a sua fraqueza é a área sexual. Então você tem que vigiar aquela área de maior cuidado, porque ali você pode vir a ser a sua queda, que ali pode vir a ser a sua fraqueza. Então, se ali é a sua fraqueza, coloca um destaque naquela porta, porque ali é a sua área de fraqueza. Pastor, mas a área sexual para mim está muito tranquila, eu não tenho problema nessa área. Tudo bem, você pode ter problema na área do dinheiro, não é? Pode ser a sua fraqueza. A corrupção pode ser uma coisa que pode atacar o seu coração. A gente vê na televisão todo dia casos de corrupção, pessoas que fazem do dinheiro a sua vida, e estão envergonhando muitas vezes o seu voto. Então você tem que entender qual que é a sua fraqueza. Quando Paulo fala sobre as obras da carne, lá também tem, por exemplo, a área da inimizade, briga, ciúmes, inveja. Tem gente que causa muito problema entre pessoas. Tem gente que a língua é o alvo da sua queda. Ela está no meio de pessoas, ela já começa: e aí, você viu aquela menina? Você viu aquela mulher? Você viu a roupa que a fulana estava na igreja? Você viu que a outra... Ela tem essa dificuldade. Ela causa intriga, né? Então, e para outros, cara, eu quero saber da vida dos outros, não estou nem aí se o outro estava vestido, se estava aquela roupa, eu não estou nem aí. Então, para ele não é aquela fraqueza. Irmãos, olha, são tantas áreas da vida de fraqueza, de tentações, que a gente tem que saber qual é a nossa área. Outras áreas da vida, vícios, a gente sabe, lá Paulo fala, bebedices, glutonaria, pessoas que têm dependência química, pessoas que têm problemas com droga, álcool, cigarro, cocaína, crack. Eu acompanho pessoas que lutam todo dia essa batalha contra drogas, contra o álcool, chegam em casa embriagada, e chegam no outro dia e falam: não, amanhã eu não vou beber, e bebe de novo. E é uma constante luta, é uma fraqueza. Então o que a gente tem que entender, irmãos, é que se a gente percebe, por exemplo, a minha fraqueza é a área sexual, então eu tenho que evitar as fontes de sustento dessa área. Vocês estão me entendendo? Se a minha área, por exemplo, for bebidas, qual que é a minha fonte de sustento? Os bares. Então eu não posso, eu vou num bar lá, só vou tomar uma cervejinha, aí uma cervejinha, daqui a pouco vem a caipirinha, daqui a pouco e o cara sai de lá trançando as pernas. Então ele tem que entender que a fonte de sustento daquele problema dele está no bar, está às vezes nos amigos que convidam para o bar. Ele vai ter que cortar as amizades, vai ter que cortar. Então você tem que perceber qual a sua fonte de sustento, qual a dificuldade que você tem, né? Pastor, o meu problema é o dinheiro, eu sou muito consumista, eu me coloco muito em dívida. Então talvez você vai ter que evitar as liquidações e as promoções do shopping, nem passa na frente. Destruir as fontes de sustento, né? Aí eu coloquei essa frase aqui, vamos ler juntos essa frase? A melhor liberdade é quando você se livra do que te faz mal.
A melhor liberdade é quando você se livra daquilo que te faz mal, daquilo que te faz preso, daquilo que te aprisiona, que te faz refém, a sua tentação. Então, quando você se livra daquilo, você está liberto, você vai viver feliz, porque você já não é escravo mais daquele pecado, né, daquela vida. Interessante, quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele dá uma dica lá para eles. Ele fala assim: abstende-vos de toda forma do mal. A gente fala assim, uma outra tradução, né, que o pessoal cita, a aparência do mal, né? A aparência do mal, mas a linguagem Almeida fala abstende-vos de toda forma do mal. Ela não usa a palavra aparência, mas ela usa a palavra forma. O que significa isso, irmãos? Abster, o que é abster? É guardar-se, refrear-se, recusar, né? Fugir, abster-vos de toda forma, ou seja, de tudo que aquilo que tiver, pode usar a palavra aparência, o que for a forma do mal. Ou seja, quando o assunto é o mal, não há exceção, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado qualquer coisa que tenha aparência do mal, né? Então, toda forma do mal, né? Observe a ênfase, toda forma. Então, se para você ali tem uma fonte de sustento, sai fora daquilo, muda o caminho, muda o hábito, chama mais alguém para estar com você, sei lá, pensa de que você é fraco, e que essa é uma fraqueza, e que você pode vir a envergonhar o nome do seu Senhor nessa área. Vamos ler essa frase para finalizar o segundo tópico. Os que se aproximam muito do pecado não se manterá por muito tempo sem pecar. Os que se aproximam muito do pecado não se manterá por muito tempo sem pecar. Você está brincando com o pecado, né? Acho que tem, se não me engano, ali em Provérbios tem um versículo que fala assim: aquele que traz fogo nos seus seios será queimado, né? Então, seio no sentido do peito, trazer perto, fogo, possivelmente vai ser queimado. Então, os que se aproximam muito do pecado não se manterá por muito tempo sem pecar. A terceira dica, irmãos, aqui para vencermos as tentações é andar no Espírito. Vamos ler juntos Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, né? Concupiscência é desejo. Então, irmãos, a terceira dica é andar no Espírito. Todos conhecem a ideia do andar. O que é andar? Esquerda, passo esquerdo, passo direito, esquerdo, direito. Andar, sempre de onde para algum lugar. Eu estou em bairro Vila Aurora e vou para o bairro Centro, eu vou tal, um outro bairro. Você está andando de um lugar para outro. Ou seja, andar no Espírito. O que é andar no Espírito? A ideia de que você está num caminho, de que você está seguindo algo, que você tem um objetivo, tem um propósito, você está indo para algum lugar, e você sabe para onde você está indo, você não quer se desviar, você não quer se perder, você tem um lugar a chegar, né? Então, precisamos andar no Espírito, viver no Espírito. Essa é a ideia do andar, é andar com Deus o tempo todo, todo dia, em todas as coisas, tudo que formos fazer, levarmos Deus conosco. Olha que frase para a gente pensar aqui, ó. Vamos ler juntos? Fomos salvos da condenação do pecado, mas não ainda da presença do pecado. Ou seja, ainda o pecado nos assedia, ainda no nosso coração há uma guerra, o conflito, carne, espírito. Tem um versículo na Bíblia que eu acho interessante, fala assim: não entristeçais o Espírito de Deus, né? Interessante, entristeçais. Tem uma outra que fala assim: não apagueis
o Espírito que habita em vós. A ideia de apagar, ou seja, você vai se esfriando, você vai se afastando, você vai desviando o seu caminho, pegando atalhos na sua vida, e assim você vai saindo da presença do Espírito, indo para a carne, desejo da carne. Então, andar no Espírito é fazer a vontade de Deus, é viver para a glória de Deus, como diz em Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É levar Deus com você em tudo que você faz, é andar no Espírito, é você estar no carro, está ali a casa de Deus no seu carro. Essa ideia, irmãos, de que, eu entendo, mas assim, a igreja, irmãos, a igreja, entenda bem, a igreja é você, a igreja é você, onde você está, ali é a igreja, você é o templo do Espírito Santo. Eu sei que esse lugar aqui é um lugar abençoado, é um lugar dedicado para isso, mas isso aqui, irmãos, são paredes. A gente vendo isso aqui pode virar uma clínica, pode virar até uma boate, porque Deus não está aqui, Deus está aqui quando nós reunirmos aqui, fora isso é paredes. Mas onde Deus está? Em nós, onde o povo dele reúne, numa casa, agora aqui. Então, essa ideia de dizer, não, hoje é domingo, eu vou para a igreja, põe a melhor roupa, para de gritar aí, guri, cala a boca, chegou na igreja, fica quieto. Aí cara de santo, roupa de santo, conversa de santo. E aí? E quando chega em casa? Grita com a esposa, grita com o filho. Irmãos, o que a gente tem que entender é que tudo que a gente fizer é fazer para a glória de Deus. Tem até a historinha de um menino, falou, pai, vamos morar na igreja? Por que, filho, morar na igreja? Não, porque lá você é tão legal, pai. Irmãos, eu sei que a família é difícil, eu sei que tem os conflitos, normal, eu também tenho. Mas para a gente pensar sobre o caráter, quem somos nós quando ninguém nos vê? Quem somos nós quando ninguém está nos vendo? Quem sou eu? Quem é você? É triste a gente ver pessoas sendo filmadas muitas vezes, gravando áudio, depois sai no Fantástico, as pessoas falando coisas que elas nem imaginavam que ia ir para a mídia. Mas é que nem José, mas meu Deus vê o que eu faço. Então a gente tem que entender que 24 horas por dia, a gente pode estar andando no Espírito, e aí você está livre da tentação. Por quê? Porque você está vivendo para Deus, tudo que você faz você põe Deus, a sua agenda é para Deus, então não tem como dar errado, não tem como envergonhar o nome de Jesus sendo tentado. Olha outro versículo de Colossenses 3,17, vamos ler juntos, vocês conseguem? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Ou seja, olha que lindo, seja a palavra, seja a ação, tudo que você fizer, faça-o em nome do Senhor Jesus. Tem uma música do PG, que é muito linda, eu sempre lembro dela. Ela diz assim, que seja meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, domingo, que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo, que seja tudo o que sinto e que penso, que de manhã seja o meu primeiro pensamento e a luz em minha janela. Irmãos, e quando eu falo isso aqui, não pense que eu estou dizendo que você vai ter que orar o dia inteiro, jejuar o dia inteiro, ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. Não é isso a proposta. A proposta aqui é como diz Paulo lá em Tessalonicenses, orai sem cessar, ou seja, tudo que você estiver fazendo, você pode estar em espírito, você pode estar com Deus. Você pode estar com Deus mesmo numa mesa de negócios, mesmo no barulho da panela de pressão na cozinha. Um cirurgião pode estar orando a cada lavagem e desinfecção das suas mãos antes de uma cirurgia.
O caixa de banco pode orar sempre que alguém chega no seu guichê. Ou seja, irmãos, lavar pratos, arrumar camas, fila de supermercado, tudo nos faz estar na presença de Deus. Quem gosta de correr, jogar bola, nadar, quem gosta de fazer esportes, pode levar Deus com ele, e enquanto faz aquela atividade física, está fazendo tudo para a glória de Deus. Irmãos, quem vive assim, quem vive para Deus, quem tem a presença de Deus desde a sua manhã até a hora de dormir, quem tem Deus em todas as coisas que faz, irmãos, o diabo não tem espaço para te tentar, porque você está numa presença tão constante com Deus, está ali ouvindo uma música em casa, está ali pensando em Deus no carro, agradecendo pelo dia, colocando uma música no carro, você está ali fazendo a sua atividade física com uma música louvando a Deus, enfim, tudo que você faz é para Ele, agradecendo a Deus quando você vê um sol, o amanhecer, o despertar. Assim, irmãos, é fácil andar no Espírito, é fácil estar em sintonia com a vontade de Deus, seja no trabalho, na diversão, seja no acordar e no dormir. Não é algo tão difícil de se fazer o que a Bíblia diz façam tudo para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em último lugar, a última dica, resistir ao diabo. Diz assim a palavra de Deus, Tiago 4, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A quarta e a última dica do nosso estudo de hoje é resistir ao diabo. Olha o que diz o texto lá no verso 7, sujeitai-vos a Deus. O que é a palavra sujeitai-vos? É um termo militar que diz que então nós temos que estar como um bom soldado, colocando-nos no nosso lugar, em nosso posto. O general é Deus, nós somos um soldado. Põe a sua vida na autoridade de Deus, reconhecendo Ele como seu Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Primeira coisa, sujeitai-vos a Deus. Eu me sujeito a Deus. Segundo, resistir ao diabo. O diabo, irmãos, não é para ser temido, não precisamos ter medo dele, deve ser resistido. Resistir ao diabo. O diabo, ele não pode forçar ninguém a pecar, ele pode te tentar, mas ele não vai te forçar. Você pode resisti-lo, dizendo não para os seus convites. Diga não, não quero. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, o diabo não vai aparecer para você com uma cara de mal, como fosse um filme de terror, e nem com um tridente na mão, não vai aparecer assim. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11, que não é de se admirar que Satanás se transforme em anjo de luz. O diabo vai aparecer para nós, irmãos, na nossa fraqueza, nos nossos desejos. Ele vai maquiar, aquilo parece tão bonito, mas é caminho de morte. Então, temos que fazer o que? Resistir ao diabo. Resistir, não quero, sai fora, não é para mim isso. O versículo 8 continua aqui para finalizar, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, ou seja, chega perto de Deus, fica mais perto de Deus. A comunhão com Deus é uma pista de mão dupla, quando nós chegamos a Deus, Ele se chega a nós. Deus é um cavalheiro, Ele bate na porta, dizendo, vem filho, vamos estar juntos. Ele não vai arrombar. Diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Você não quer relacionamento com Deus? Beleza, Ele não vai te forçar. A comunhão com Deus é uma via de mão dupla, nós chegamos a Deus e Ele se chega a nós. O versículo 8 encerra, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, ou seja,
que precisamos estar diante de Deus, com nosso coração limpo, com nossas mãos limpas, temos que escolher, irmãos, de que lado nós estamos, de que lado queremos ficar. Eu encerro dizendo que nós podemos vencer as tentações. O texto inicial: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, olha, mas pastor, aquela tentação foi tão difícil que eu não resisti. Não existe isso. Você é capaz de suportar. Você pode suportar. Deus é fiel. Ele vai te dar força, desde que você decida a seguir essas dicas e tantas outras da palavra de Deus, fugir das tentações, destruir as fontes de sustento, andar no Espírito e resistir ao diabo. Irmãos, vamos louvor preparar? Espero que essa série, irmãos, de mensagens sirva de reflexão, sirva de alerta, sirva de cuidado. Não é brincadeira, irmãos, o assunto é dia a dia, todo dia. A oração do Pai Nosso é muito clara: não nos deixe cair em tentação. Se esse assunto não fosse tão importante, não estava na oração do Pai Nosso em nossas vidas.